Ok, pessoal, beleza? Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma transmissão aqui ao vivo que eu não avisei a vocês, mas eu vou começar a avisar. Inclusive, esse vídeo já serve um pouco também para já fazer essa chamada, né? Esse convite a vocês que toda segunda-feira, agora, 8h30 da noite, eu vou estar abrindo um período para falar um pouco, um beabá da acupuntura. Também pretendo fazer outros dias, mas aí para outros assuntos. Por enquanto vamos continuar na acupuntura. E, bom, primeiramente, né, o último vídeo deu meio certo, funcionou melhor. Ainda estou tentando me arrumar aqui com as tecnologias, então fica meio ridículo a minha apresentação, porque meu olho tá para lá, para cá, para lá, para cá. Eu não sei para onde eu olho, eu não sei o que eu faço, então eu tô aprendendo aqui com vocês. E vamos seguindo do jeito que dá, né? Do jeito que funciona. E espero que funcione e que dê certo esse papo, né? Da gente sempre ir trazendo essa possibilidade, tá sempre trazendo um pouco mais de conhecimento e uma certa compreensão da medicina chinesa. Então hoje eu vou começar uma segunda aula, né? Então, o que nós temos, né? Quais os componentes da medicina chinesa, quais são os integrantes, né, desse palco, quais são os atores desse circo que a gente chama de acupuntura, que a gente chama de medicina chinesa, e qual uma base sobre eles. E aí, para falar sobre, né, são vários entes, são várias componentes, e aí para poder esmiuçar e falar um pouco mais tranquilo sobre eles, eu pretendo a cada vídeo falar um pouco sobre cada um dos itens, né, cada um das substâncias vitais que a gente chama. E aí além delas, né, porque tem outras partes. Então, de modo geral, gente, hoje o que eu quero falar para vocês é sobre um cara bastante intrigante, bastante interessante, que é o tal do Qi. Que é esse tal desse Qi, Michel? Eu não entendo esse tal desse Qi. Esse Qi para mim não faz sentido, eu não consigo compreender. Então eu queria falar um pouquinho hoje sobre esse tal desse Qi, que é o seguinte. Vamos para uma visão abrangente, uma primeira visão sobre o que é o tal do Qi, de uma forma ampla, para depois a gente chegar no tal do Qi de movimento do básico, né? Vamos dizer assim, se é que dá para separar um do outro. Mas basicamente, gente, como eu comentei na última apresentação com vocês, no último vídeo, o Qi, ele é algo, uma filosofia, né? A medicina chinesa provém de uma filosofia, é uma filosofia que foi crescendo, que foi alterando, que foi modificando, e aí a gente acaba tendo todo esse conceito filosófico que foi crescendo a partir dessa estrutura mental, dessa estrutura cultural. Da mesma forma que nós aqui, né, uma sociedade, vamos dizer assim, majoritariamente cristã, católica, tem o conhecimento de um dito que é o verbo fez o mundo, né? A partir do verbo de Deus, tudo se originou. Então a história desse Qi seria algo similar, por favor entenda, similar, que é dizer o quê? Sempre existe um movimento inicial, uma potência que gera, uma potência que faz acontecer, que faz crescer, que faz gerar, que dá a possibilidade disso acontecer, certo? Então esse é o tal do Qi. E aí, pensando na palavra, no termo Qi, para que chegamos, né, a um consenso e um final dessa história, e aí poder realmente debater o que é o tal do Qi, a gente vai ter o ideograma que representa o Qi. Então, todo mundo sabe que medicina chinesa é proveniente lá da China, né? Então, a fala, a escrita deles é diferente, ela é também simbólica, e aí nós temos esse símbolo, esse ideograma,
que representa o Ti. E o que é esse símbolo, esse ideograma? Basicamente, gente, o que a gente vai ter aí como Ti vai ser o seguinte. Deixa eu transitar aqui para vocês. Que aí nós temos dois elementos formando esse caractere, formando esse ideograma. E os elementos que constituem esse ideograma seria o ar, um algo como imaterial, um ar, não um vento, também entra esse radical no vento, mas um vapor, uma manifestação mais sutil, mais sublime, por exemplo, da água. Então seria o vapor da água, algo mais dinâmico do que a água. Então a gente vai ter esse vento, esse vapor, esse ar, esse movimento, basicamente. E aí o outro ideograma que seria o arroz, o grão, o grão que nutre. E aí quando nós juntamos o arroz, o grão, junto com o ar, com o vapor, a ideia do ideograma seria o movimento, o ar, o sopro, o vapor que transforma o grão de arroz para que ele possa transformar e ser alimento, para que ele tenha uma outra característica, ou seja, aquele arroz que está dentro de uma panela, dentro de um recipiente onde eu emprego um vapor para que ele transforme. Esse seria o ideograma mais ou menos, gente, do Ti. E aí, bem legal. Então, se a gente pega esse conceito, o que ele quer representar? Algo que transforma, algo que dinamiza, algo que movimenta. Gente, desculpa essas passadas de mão no rosto, mas eu tô pingando, tô transpirando, tá muito quente aqui em Maringá. E vamos lá. Aí nós vamos ter esse conceito, de algo que transforma, algo que transmuta a matéria, vamos assim dizer. Se a gente pega o conceito inicial do Ti, ele fala dentro do Imperador Amarelo, dentro da base filosófica da medicina chinesa, que o Ti, quer dizer, que tudo é Ti. Toda a manifestação, tudo aquilo que existe é Ti. Cada um em uma forma de manifestação, cada um em uma forma de representação, cada um em uma forma de aglomeração, de aglutinação, de apresentação. Então vamos pensar e transferir isso para um conceito ocidental um pouco mais compreendido, um pouco mais conhecido, que é o sistema atômico. Se a gente pega hoje a matéria, a gente sabe que tudo o que existe, tudo o que a gente compreende como existência, é composto por átomos, certo? E átomos são elementos constituídos por 2 a 3 partículas maiores, 3 partículas maiores que seriam o próton, o elétron e o nêutron. E aí nós vamos ter hoje já várias outras substâncias que nós sabemos que promovem isso que a gente chama de próton, elétron e nêutron, tá certo? Mas tudo é formado a partir desses tais átomos, e dependendo da quantidade de prótons, nêutrons e elétrons, ele se transforma em carbono, nitrogênio, hidrogênio, hélio, azoto e por aí vai, vários outros constituintes. Então nós vamos ter tanto os átomos, que aí eles se transformam a partir da quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. Então seria do estado de agregação de substâncias, e a mesma fala lá do Ti, Tudo é Ti, dependendo do estado de agregação. Então nós vamos ter o Ti como uma partícula fundamental, um primeiro tijolo, um tijolo primordial, onde toda a matéria é produzida, por assim dizer. Por isso volto a fazer a analogia com o verbo, com o prana, com o ela vital, com aquilo que gera a vida, gera a possibilidade de vida, de existência. É aquilo que emana do divino e gera a possibilidade de vida para a gente. Legal?
Então, basicamente, gente, tudo é Ti. Porém, quando a gente começa a reparar na vida, o plástico não é igual à rocha, né? A água não é igual à carne, à fibra. A planta não é igual ao animal. Então, nós temos constituintes iguais, que são átomos, que geram os mesmos tipos de moléculas, que aí nessa agregação formam vidas diferentes. E com o Ti é a mesma coisa. Então, basicamente, seria uma potência inicial de vida, que seria o Ti primordial, que gera diversas manifestações de vida, diversas manifestações, diversos tipos de Ti. E esses diversos tipos de Ti vão ser direcionados ou vão se apresentar e representar diversas naturezas, diversos constituintes da vida. Então, cada Ti também é exclusivo e específico. Ao mesmo tempo que eles partem e são um mesmo original, eles também se diferenciam e são exclusivos, são específicos, são diferentes. E aí, por exemplo, a gente vai ter o Ti do alimento, ou seja, um Ti primordial que tem características de nutrição, que tem características de formar uma planta, um bulbo, né, uma batata, cresce, se acumula, desenvolve, e aquilo tem a característica daquilo que a desenvolveu. Ou seja, ela tem o Ti correspondente àquilo que gerou ela, o Ti da nutrição, o Ti da terra. Então, nós vamos ter também o Ti do ar, né? Basicamente, Ti é ar, mas aí nós vamos ter aquela mesma característica de um Ti mais sutil, mais sublime, que entra nas minhas vias e me faz ter fôlego e respirar e move as coisas, ou seja, tem uma característica de Ti diferente, e isso também nos alimenta, certo? Então, cada tipo de substância dentro do corpo, gente, também vai ter um Ti específico. Cada órgão vai ter um Ti específico, cada víscera, cada membro, cada tecido vai ter um Ti específico. E isso é o que a gente chama, num termo geral, de Ti. Legal? E aí, o que é esse Ti em um segundo momento? Quando a gente fala dentro das substâncias do corpo, dentro das substâncias vitais, o Ti ele é uma parcela do Yang, ele é uma substância com características Yang, ou seja, características daquilo que tem movimento, daquilo que é dinâmico, daquilo que tende a subir, daquilo que tende a crescer, daquilo que tende a se elevar, daquilo que tende a ser mais agressivo, mais rápido, mais alto, ou seja, tudo aquilo que tem potenciais Yang. E aí, no corpo, esse Ti especificamente seria a função e o movimento, né? A movimentação dentro do corpo, o aquecimento dentro do corpo tem características, o Ti participa desse aquecimento. O Ti é a função de cada órgão, de cada víscera. Então, quando a gente fala o Ti do coração, por exemplo, o Ti do coração é responsável por preencher os vasos de sangue. O Ti do coração é responsável por manifestar o espírito, aquilo que nós chamamos de Shen, que eu vou comentar numa das próximas dessas lives de substâncias vitais. O Ti é aquele, por exemplo, o Ti do coração é aquele que se apresenta nos olhos. O Ti do coração é aquele que faz o sangue circular. O Ti do coração é aquele que desce o sangue para o útero nas mulheres e nutre o útero. Então, o Ti do coração é aquele que permite a função do coração de estar acontecendo no corpo. O Ti do fígado, a mesma coisa, né? Aquela característica de função do fígado acontecendo no corpo. Então, o Ti, gente, dentro do corpo, ele é uma parcela do Yang que tem características de funcionamento, aquecimento e movimentação.
E aí, para cada órgão, nós vamos ter um Qi diferente, um Qi específico agindo e vai agir em determinados locais, em determinados aspectos do corpo. Legal? Então, essa foi mais uma falazinha que eu queria ter com vocês sobre as substâncias vitais, esse beabá, esse básico inicial da medicina chinesa, da acupuntura. Então, eu espero que tenha compreendido ou passado um pouco do que é esse Qi e que vocês compreendam agora quando eu falar de Qi de alguma coisa, vocês saibam o todo que eu estou dizendo. Ou seja, pode ser tanto o princípio inicial de tudo, ou seja, tudo é um Qi, pode ser o funcionamento de algo dentro do corpo, pode ser algo correspondente ao aquecimento e manutenção, né, de movimentação do corpo, pode ter relação com essa manifestação principalmente do espírito. Porque o espírito, o Shen, como nós vamos ver na próxima eu vou falar de sangue, mas depois de sangue nós vamos falar de Shen, vocês vão ver que o Shen é um tipo de Qi, mas ele é um tipo muito